A gratidão é uma postura psicológica que eleva o indivíduo na sua expressão, na sua vibração, na sua manifestação, porque ela está conectada com aquilo que está cheio. Aquele que é grato, ele olha para o valor intrínseco de algo ou de alguém. Ele olha para a conexão. Ele olha para o sistema do qual faz parte. Ele sabe que ele é só uma pecinha no jogo, que ele não é o jogo inteiro. Ele sabe que esta pecinha no jogo não é mais importante que as outras, porque elas estão todas integradas. Aquele que é grato é aquele que reconhece em profundidade o valor de uma situação. Ser grato é muito mais do que dizer muito obrigado. Dizer muito obrigado é simples polidez social. Ser grato é olhar para o valor profundo de alguma coisa e se curvar diante daquele valor. Então, aquele que é grato por uma oportunidade, aproveita a oportunidade ao máximo. Aquele que é grato por uma circunstância, utiliza daquela circunstância. Um aluno grato pela oportunidade de estudar, ele faz o melhor curso que tiver a oportunidade. Uma pessoa grata pelo trabalho que tem, ela se dedica ao máximo àquele trabalho, com qualidade. Uma pessoa grata pela casa que tem, cuida daquela casa com o maior respeito. Uma pessoa grata pelo corpo que habita, cuida daquele corpo com maior esmero. E por aí vocês já podem ver se nós somos gratos ou ingratos. Só pensando na maneira como nós lidamos com as coisas no nosso dia a dia. Se de forma a nos sobrecarregar e a consumir, ou de forma a valorizar e a exaltar aquilo que está em nós. A postura psicológica da gratidão, ela gera abundância, porque está conectada a um movimento de fluxo. Aquele que é grato não retém, ele promove um movimento. Ao passo que a exigência, a lamúria e a lamentação são movimentos de retenção. E os movimentos de retenção promovem acúmulos que geram destruição, enquanto os movimentos de fluxo promovem troca que geram vida. Há uma imagem muito bonita a esse respeito, que um dia eu ouvi da irmã Aila Pinheiro, que é uma irmã muito querida nossa lá no Brasil, que circula muito no movimento espírita, fazendo palestra, né? A gente brinca que é a freira mais espírita que está aí no Brasil, e ela é um coração muito grande. Um dia ela nos contou que o mar da Galileia, que é chamado de mar apenas como uma figura alegórica, porque na verdade ele é uma grande lagoa, ele é formado pelo degelo do maciço de Golan. E ele dá início ao Rio Jordão. Então do mar da Galileia sai o Rio Jordão, que fertiliza uma larga área até chegar ao Mar Morto. E então ela fez uma comparação brilhante para nós entendermos esse movimento da gratidão. Ela diz assim: o Mar da Galileia é grande e cheio de vida porque ele recebe as águas do maciço de Golan e deixa-as fluir pelo Rio Jordão. Há um movimento contínuo de circulação. Aquilo que chega, vai. E o Mar Morto é morto porque ele só recebe. Ali as águas chegam e param. Ali é o ponto final do rio. Ali não há troca. Ali não há movimento. Dali não há um movimento de fertilização de nada. Ali apenas retém. E na retenção, uma alta densidade salina que não permite que a vida se expresse. Então vocês vejam que beleza esta alegoria. No Mar da Galileia está expresso o movimento psicológico de reconhecimento de que cada um é parte de algo muito maior. Algo que veio antes e trouxe-nos até aqui. Algo que daqui segue para diante. Algo que nós recebemos do outro e que devemos partilhar. Algo que nos presentearam e nos permitiram aqui estar e que nós dividimos. Algo que possibilitou que isto fosse e agora nós contribuímos para que algo novo seja. Tudo está conectado a isto. Não há nada que nasça conosco. Nós vivemos a ilusão do ego de que as coisas nascem conosco, dependem só do nosso livre-arbítrio, estão todas determinadas por nós e está tudo ótimo.
e esquecemos que nós estamos conectados a uma grande cadeia que possibilitou tudo aquilo. Desde o corpo que nós habitamos, que veio de algo e alguém anterior, até as oportunidades que nós temos. Todas se constroem sobre realizações anteriores. Nada começa do zero. Então aquele que é grato, ele olha para o valor daquilo que tem, respeita aquilo que recebe, faz algo bom com aquilo que lhe é dado como oportunidade e libera para que aquilo siga produzindo vida. Já aquele que se sente superior e cheio de direito, ele recebe sem olhar para o valor daquilo que é dado, sem honrar com gratidão aquilo que o trouxe até aqui, e porque se sente cheio de direito, não precisa dividir, não precisa partilhar, nem precisa produzir, só precisa receber e consumir. E aí, como um buraco negro, esvazia-se cada vez mais e mata a vida em si e ao seu redor. Por consequência, angústia, depressão, pânico, fobias, carência emotivo-afetivo, sexual, sentimentos de incompletude, de não pertencimento, de desconexão, sentimentos de abandono, sentimentos de não pertencer. São sintomas deste movimento. Mas aquele que transforma a postura interior num reconhecimento e num louvor àquilo que tem, então transforma a própria vida. Esta postura nós chamamos de uma postura de aceitação ativa. A aceitação da realidade como ela é parte essencial do processo psicológico da gratidão. Aceitar a realidade como ela pode ser, não como você gostaria que ela fosse. Aceitar do jeito que é o caminho mais rápido para ela se tornar do jeito que você gostaria que ela fosse. Porque aceitar significa estar em paz com as coisas como elas podem ser. E a partir disso promover transformações. Mas na não aceitação, nós entramos num outro movimento, que é o da rebeldia, que cruza os braços para a realidade e não promove transformação, que apenas briga com a realidade sem promover um movimento, que acumula sem fazer, é um mar morto, que acumula sem liberar. Está muito bem expresso no Evangelho, quando conta lá a parábola do homem insensato, que acumula nos seus celeiros e diz: agora posso cuidar da minha vida, porque tenho como me manter. E então o Evangelho diz: tolo, ainda hoje te será pedido conta. Ainda hoje você perderá a sua vida. De que te servirá tudo aquilo que acumulou? É um símbolo do Evangelho muito poderoso. Está dizendo assim: por que é que você acumula ao invés de usufruir daquilo que você tem? Ao invés de multiplicar, ao invés de deixar que isso sirva a vida, que isso sirva a propósitos maiores e permita a outras pessoas também usufruir daquilo que te é dado. Por que você pensa que aquilo que você tem é para ser usufruto pessoal? Aonde te foi dada a noção de que você é tão especial assim? Ah, porque vem do meu próprio esforço, fui eu que conquistei. Ok? E para que você pudesse trabalhar e conquistar, milhares trabalharam antes para que você tivesse as condições que tem agora. E você só consegue chegar e trabalhar e fazer porque antes muitos fizeram. Então você usufrui daquilo que outros fizeram sem sentir-se na obrigação de permitir que outros usufruam daquilo que é o seu trabalho. Acumula sem sentido. Mas aí diz o Evangelho: ainda hoje te será chamada a prestação de contas. E no dizer do Evangelho representa ali a morte que coloca-nos em contato com a consciência e com contato com as nossas consequências reais. Porque o que o fenômeno da morte biológica faz é revelar-nos a vida. E de repente nós temos que lidar com a realidade como ela é, e não como nós gostaríamos que fosse. Aí nós chegamos diante de nós mesmos e não podemos fugir. De que acumulamos fora sem construir dentro.
É a postura da sobrecarga. Então, este movimento de exigência que não aceita a realidade como ela é, que se estrutura em rebeldia, ele desconecta-se do real. Eu já falei aqui para vocês, mas eu gosto de repetir esta imagem porque ela tem um efeito psicoterapêutico. Esta postura da rebeldia parece a postura de criança no supermercado. Vocês já viram criança no supermercado, não já? Você entra com a sua criança no supermercado. Eu não sei se vocês já repararam, mas as gôndolas do supermercado, aquelas que estão junto ao caixa, elas têm tudo o que a gente gosta e nada do que a gente precisa. Porque ali, aqueles que estruturaram sabem que já não é mais o espaço da necessidade, é o espaço do desejo. Ali ele está estimulando o gozo. É o momento final, você já pegou o que você precisava, então ali é a tentação. Literalmente é o capeta. As gôndolas do supermercado estão estruturadas pelo umbral, destinadas a te tentar. Mas os técnicos do umbral, não satisfeitos em criar a gôndola, criaram um corredor de guloseimas que você tem que passar até chegar no caixa, não é assim? Aí você entra com a sua criança ali naquele corredorzinho. Ela vê o primeiro dos 500 tipos de chips que estão disponíveis até ela chegar no caixa. O que ela fala? Eu quero? Claro, ela quer. Aí você olha para a necessidade dela, você que é educador, você que sabe aquilo que ela precisa e diz não. Aí ela pensa que você tem problema psicológico. Ela repete mais uma vez, mas eu quero. Aí você repete novamente, não. Aí ela pensa que o seu problema é de audição. Aí ela responde mais alto, mas eu quero. Aí você responde mais uma vez, eu disse que não. Aí ela pensa que o seu problema é cognitivo. Fala assim, deve ser lesão cerebral. Então ela começa a espernear e a dar um chilique para que você entenda que ela quer. Por quê? Porque a criança está olhando para aquilo que é o prazer, para aquilo que é o sentimento de direito dela. Ela olha para os pais como eternos provedores que atendem às suas vontades. Porque desde que saiu ali da barriga da mamãe, o peito já foi buscado pela boca e ela aprendeu que ali ela recebe o que ela precisa. Mas ao caminhar na construção da autonomia e do desenvolvimento pessoal, ela não percebe que ser frustrada e aprender a ter limites é parte importante do processo de reconhecer o que é necessário do que não é, o que é justo do que não é, o que é verdadeiro do que é ilusão, aquilo que é necessário do que é desejo. Então ela vive a ditadura da sua vontade e ela acha que os pais estão disponíveis para atender a sua vontade. Então ela não compreende como é que os pais colocam limite para ela, como é que eles dizem não, se afinal de contas ela quer. E se ela quer, é motivo absoluto para que ela tenha. Quantos adultos se comportam dessa maneira? Quantos adultos também acham que só pelo simples fato de desejar tem que ter? Não, mas se eu quero, eu tenho que obter. Sem se impor a disciplina do controle, da autoeducação e da percepção daquilo que é necessário e do que não é. Pergunta o Livro dos Espíritos. Estabeleceu a natureza limite para as vontades dos homens? Respondem os espíritos orientadores. Sim. No entanto, o homem criou necessidades que não são reais e por elas sofre. Significa, o homem, no seu desejo, na sua vontade, cria necessidades que não são reais. E acreditando naquelas necessidades, sofre porque não tem. Mas não sofre porque não tem o essencial, sofre porque não tem o supérfluo, porque não tem aquilo que deseja. Nas autoimagens que constrói dentro de si, projetando-se nos referenciais exteriores da vida do outro, da propaganda, do ator da televisão, do astro de Hollywood, da vida de terceiros. Então quer obter aquilo que o mundo capitalista, que a máquina faz com que ele creia que precisa. E não se impõe os limites da autoeducação. E então sofre. Sofre sobrecarregando-se no trabalho, nas atividades para ter aquilo de que não precisa. Sofre se sobrecarregando-se pelos relacionamentos abusivos.
sofre sobrecarregando-se para ter um tipo de relacionamento que não é aquele que está conectado ao real. Achando sempre que a felicidade está no próximo relacionamento, na próxima circunstância. A criança lá no supermercado, ela acha que os pais têm que atendê-la. Mas os pais, olhando para ela, sabem que eles olham para a necessidade dela e não para a vontade dela. Então, olhando para a necessidade nutricional da criança e para aquilo que ela quer obter, eles dizem, não, isso daí não é adequado para você agora. Esta é a postura da rebeldia. É a postura que semelha essa criança no supermercado. Olha para a vida e diz para a vida, eu quero. E a vida diz, não, meu filho. Aí a gente acha que Deus é surdo. Mas, Senhor, eu disse, eu quero. Como é que você não me atende? Como é que você não me dá? Como é que você não me oferta? Mas não é isso que você precisa. Não é este caminho que é o melhor para você. E aí a vida sinaliza. Mas o homem desconectado do seu centro, desconectado do movimento profundo do coração, não percebe essas sinalizações exteriores. E fica nem exteriores nem interiores. Porque o interior também mostra que está sobrecarregante, que aquilo está pesado, que aquilo está difícil, que aquilo está mais do que dar conta de metabolizar com alegria, com leveza. Mas é muito comum que nós desrespeitemos estas percepções exteriores para seguir. E aí o que acontece? Chega uma hora que a gente faz o quê? Deprime. Deprime porque não percebe que aquele movimento levou-nos para um caminho de abuso pessoal. Então a postura da rebeldia, de não aceitação da realidade como ela é, ela não nos leva a um processo psicológico de leveza nem de abundância. Ela consome, ela nos conecta ao vazio. Mas quando nós olhamos para a vida com os olhos da realidade, compreendendo que cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, nas condições certas, a não ser que se autoimponha circunstâncias e condições, então nós podemos olhar para a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Eu gostaria tanto que a minha namorada, que meu namorado fosse desse ou daquele jeito. Eu gostaria tanto que o meu patrão fosse assim, que o meu emprego fosse assado. E na queixa, na lamentação, nós não transformamos nem o namoro, nem o relacionamento profissional, nem a realidade. Mas quando nos conscientizamos que cada um só pode ser aquilo que dá conta de ser, e que nós também só podemos ser aquilo que nós somos, e aceitamos esta realidade, olhamos para isso com olhos de amor, então nós podemos permitir que a mágica da transformação aconteça.